Glória ao nome do Senhor Jesus. Esdras capítulo 7, vamos ler e ouvir a palavra de Deus. Passadas estas coisas no reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitobe, filho de Amarias, filho de Azarias e de Meraiote, filho de Zeraías, de Absua, Finéias, Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versado nas palavras, nos mandamentos e estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, o rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e seus sacerdotes e levitas, que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e pelos 7 conselheiros a fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus que está em suas mãos. Leve prata, ouro, que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata, o ouro, que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo, dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência, compre novilhos, carneiros, cordeiros, e com as ofertas de cereais e libações para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. Tudo mais que for necessário para o templo do seu Deus, e que você tiver que providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesouros que estão do outro lado do Eufrates, o que segue, entreguem diligentemente tudo, todos os tesoureiros, melhor dizendo, tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei dos Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite, sal à vontade, tudo o que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados, juízes, que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei
porque a mão do Senhor meu Deus estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Esdras capítulo 7 fala da mão de Deus sobre nós. Os irmãos sabem que Esdras foi instrumento de Deus para essa grande obra, esse grande propósito de Deus de restaurar, de reedificar Jerusalém, sobretudo a partir do altar, da adoração, da comunhão com Deus. Esdras não estava preocupado apenas com a estrutura física, ainda que isso também era importante. Neemias trabalhou para isso, trabalhou muito nisso. Esdras também ajudou muito, mas a preocupação de Esdras maior era que o povo voltasse para Deus, que o povo se relacionasse com Deus de maneira genuína, de maneira verdadeira. Porque às vezes, amado, nós podemos nos contentar apenas com uma formalidade de uma vida cheia de regras, obedecendo a Deus apenas de maneira estética, exterior. Esdras estava preocupado com o coração do povo. Ele sabia que o mais importante não era o templo físico, o mais importante não era a cidade estar restaurada, mas o mais importante era a glória de Deus estar sobre o seu povo. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4, ela estava preocupada com o lugar da adoração. Ela pergunta a Jesus: onde devo adorar? É em Jerusalém ou é em Samaria? Jesus falou: vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eles não vão adorar apenas concentrados no aspecto estético, exterior, ou em um lugar, numa geografia. Os verdadeiros adoradores, eles vão conhecer o Pai, eles vão ansiar pela glória do Pai. Eles não vão querer apenas as coisas externas, eles vão querer dar a Deus, entregar, render o seu coração inteiro, que Deus espera de nós. No capítulo que nós lemos 7, fala que a boa mão de Deus estava sobre Esdras, estava sobre este movimento de restauração. E talvez você possa estar perguntando: será que a boa mão de Deus está sobre mim? Amados, a Bíblia fala que a mão do Senhor está sobre nós quando nós estamos nos submetendo a Ele, nos rendendo a Ele. Olhe comigo o capítulo 7, é muito claro. No versículo que a gente já leu, o versículo 10 diz, vamos ler o 9, Esdras capítulo 7, versículo 9. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. E a pergunta é: por que a mão de Deus estava sobre ele? Será que Deus olhou para Esdras e falou: eu amo mais a você do que todos os outros, por isso a minha mão vai estar sobre a tua vida? Não, amado. Deus, Ele ama a todos nós da mesma maneira. Mas Deus estende a mão, ou seja, o favor, Deus estende a graça especial dele sobre aqueles que praticam o versículo 10. Esdras explica aí dizendo: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, Esdras já era escriba, ele era já da linhagem de Arão. Os irmãos viram aí na leitura da genealogia, ele já conhecia a palavra. Eles eram desde criança ensinados a conhecer a lei de Deus. Mas o capítulo 7, versículo 10 nos dá conta de que ele pôs no coração um propósito. Amado, nós temos que ter consciência do nosso estado, consciência das necessidades que nós temos, e nós temos que colocar no coração o propósito de fazer a vontade de Deus. Nós temos que decidir no coração, e isso, amado, deve ser feito por nós de maneira esporádica, contínua, de tempos em tempos. Nós precisamos ser honestos e perguntar: Espírito Santo, quais são os propósitos que o Senhor tem encaminhado para a minha vida, como família, como participação do teu povo, como corpo de Cristo? Quais estão os propósitos na minha vida profissional? E diante da vida que nós temos e os propósitos, o
que Esdras faz, nós devemos fazer: colocar no coração o propósito de buscar a palavra de Deus de maneira mais intensa. E para que buscá-la? Para cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Nós precisamos colocar no coração o desejo de conhecer a palavra, de praticar a palavra e de ensinar a palavra. Esse é o segredo para que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Deus falou isso para Josué no capítulo 1: medita na minha palavra de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Deus nos fala isso através do Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que a folhagem não murcha, no devido tempo dará o seu fruto. O Senhor Jesus nos ensina isso no Evangelho de João, que nós devemos permanecer na sua palavra. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse o ama, e esse será amado pelo Pai, e o Pai se manifestará nele. Lá em Tiago, também no capítulo 1 e 2, o Senhor nos diz que aquele que observa a palavra de Deus e não apenas é um ouvinte negligente, mas um praticante da palavra, será bem-aventurado em tudo o que fizer. A mão do Senhor se estende sobre nós, o favor de Deus, quando nós decidimos, colocamos no coração o propósito de mergulhar todos os dias na palavra, de conhecê-la, praticá-la e ensinar a outros. Esdras estava sendo movido pelo Espírito Santo, como o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos mandou. Eu ouço o Senhor pela palavra, eu busco e ouço, e quando eu ouço eu pratico, e quando eu ouço e pratico eu quero ensinar a outros, e aí a boa mão de Deus estará sobre mim. Por isso o Senhor Jesus falou em Mateus 28: e eis que estarei convosco todos os dias. Essa promessa está relacionada com a missão de Deus. Se você e eu ouvirmos e pregarmos e fazermos discípulos, o Senhor Jesus está prometendo que Ele estará conosco, a boa mão dEle estará conosco, as portas vão se abrir, vidas serão salvas, e nós vamos estar cooperando com a manifestação do reino de Deus na terra, a começar do nosso lar, da nossa casa, do lugar onde nós estamos, no lugar onde trabalhamos. Nós vamos ser agentes do Senhor, nós vamos ser Esdras em nossa geração. Você quer que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida? Irmãos, a graça de Deus comum está sobre todos nós. Existe uma graça de Deus sobre a tua vida e a minha nesta manhã, independente do que a gente faça, porque Ele é bom, a misericórdia dEle se renova todos os dias. Mas existe uma graça especial, a boa mão de Deus, o favor dEle indo à nossa frente. Isso não significa que não teremos problemas, isso não significa que nós vamos ver tudo dando certo ou tudo acontecendo como a gente gostaria. A boa mão de Deus sobre nós significa que Deus vai abrir as portas para que todo o propósito dele se cumpra na nossa vida e através de nós. Significa que Deus vai abrir os céus para cumprir a vontade perfeita dele na nossa vida, a vontade dele para cada um de nós. Deus tem plano para a nossa vida, Deus tem vontade para a nossa vida, mas nós dependemos totalmente dele. Somente na presença dele nós conseguiremos cumprir a vontade dele, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mão de Deus estava sobre Esdras, e o texto nos dá conta aqui de como que o rei, ele reconhecia o testemunho de Esdras. Olha comigo aí no capítulo 7 de Esdras, no versículo de número 6, versículo 6, diz assim: ele era escriba versado da lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e como a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele, o rei lhe deu tudo que ele havia pedido. Quando a gente obedece a Deus, busca a sua palavra, nós vamos orar e Deus vai responder as nossas orações, porque nós vamos orar com a motivação correta.
nós vamos orar debaixo do propósito dele. Não é porque nós vamos orar e agora Deus vai nos responder em tudo o que a gente deseja, porque a gente de alguma forma está fazendo a vontade dele. Não. Como Jesus disse: as minhas palavras permanecerem em vocês e vocês em mim, pedirão o que quiserem, será feito. É porque nós estaremos cheios da palavra e vamos compreender qual é a vontade de Deus, e vamos orar de acordo com a vontade dele, e ele vai fazer na nossa vida e através da gente a vontade de Deus. Esdras era alguém conhecedor da palavra, era alguém mergulhado em Deus. No versículo também de número 6, mostra que ele, por ele ser fiel a Deus, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Mas é importante também perceber o versículo 10, que a gente leu. Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, mas ele também era alguém submisso ao rei. Por isso o rei decide o abençoar, o rei decide fazer aquilo que entendia que era um propósito naquele momento. A submissão de Esdras a Deus levava Esdras a ter um bom relacionamento com as autoridades. Uma autoridade que era ímpia, uma autoridade que não conhecia a Deus no termo de pertencer ao Senhor, mas uma autoridade que foi usada por Deus para favorecer a vida de Esdras. Deus vai usar pessoas às vezes que nós não imaginamos para nos abençoar, para nos ajudar. E o que o rei faz? Olha o que acontece aí, a partir do versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras. O rei escreve uma carta para Esdras, liberando todos os recursos que Esdras precisava. Imagina você receber uma autorização dessa. No versículo 13 ele diz: estou decretando que todos aqueles que são do povo de Israel, que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Versículo 13. O rei simplesmente diz o seguinte: quem quiser acompanhar você e voltar para Jerusalém, eu estou liberando. Amado, na nossa vida é assim, quando a gente começa a buscar o Senhor e fazer a vontade dele, Deus vai nos usar, e pessoas vão ser liberadas, pessoas vão ser alcançadas através da nossa vida, para caminhar conosco, para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus, porque nós não cumpriremos o propósito de Deus isoladamente. Deus mesmo vai liberar pessoas para cooperar com aqueles propósitos que Deus colocou no nosso coração. O rei não apenas libera as pessoas, mas o rei também libera recursos. Versículo 15: leve a prata, o ouro que o rei e conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel. Não só o rei, mas os conselheiros dele liberaram recursos. Os irmãos sabem que quando fala de dinheiro, quantas pessoas têm tanta dificuldade de ajudar projetos, de ajudar a casa de Deus, de ajudar a obra missionária. Mas quando a mão do Senhor está sobre nós, amado, Deus vai trazer todo o recurso que nós precisamos. Deus moveu os reis para darem prata, para darem ouro. Sabe por quê? Porque o rei estava enxergando o que Deus estava fazendo, mesmo sem conhecer a Deus. O rei percebeu que Deus estava fazendo algo, e quando a gente percebe que Deus está fazendo algo, nós não ofertamos com aquele peso, ou por medo, a gente não oferta por culpa, e nem por ganância, a gente oferta por privilégio, que a gente percebe, de poder trabalhar com Deus na obra dele. Nós nos alegramos, nós nos sentimos honrados, nós nem nos sentimos orgulhosos, nós nos sentimos honrados de poder cooperar com nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso talento. A gente quer ver a obra de Deus avançando, e a gente dá com alegria e com generosidade. O rei fez isso porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Quando a boa mão de Deus está sobre nós, Deus vai trazer todo o recurso necessário para os propósitos dele. Ainda a gente percebe que não apenas pessoas, não apenas recursos, mas o rei também, ele abençoa Esdras, e esse tempo de restauração, amados, dando a ele autorização para que onde passasse, ele pudesse liberar as pessoas que estavam com ele, os levitas, os sacerdotes que trabalhavam na casa de Deus, liberar dos impostos.
E também, olha o versículo 21. Versículo 21 diz assim: eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates, entregue diligentemente tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei do seu Deus, solicitar. O rei estava dizendo que até outras pessoas que estavam lá mais próximo e que Esdras passaria por ali no Eufrates, deveria também ajudar. O rei estimulou outras pessoas a ajudar. É interessante isso, né? Quem tem alegria de ofertar na casa de Deus, também tem alegria de compartilhar com outros e de encorajar outros também a ajudar. Eu me impressiono com pessoas que dizem que amam a Deus, mas que não se movem em nada financeiramente para abençoar a obra de Deus, para que o Senhor seja sendo glorificado através das obras que Ele manda os seus servos fazer. Versículo 23 de Esdras 7 também diz: tudo que foi ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu, pois porque haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos. O que nós percebemos aqui, amado, é que sobre o rei Artaxerxes veio o temor de Deus. Ele diz: vamos ajudar vocês, façam o que Deus está mandando, para que a ira de Deus não venha sobre nós. Esse rei era ímpio, esse rei acreditava em muitos deuses, mas ele entendia que o Deus de Israel era o Deus do céu, ele entendia que o Deus de Israel era supremo, e ele diz: vocês devem fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus, para que a ira não venha. O temor de Deus caiu sobre aquele lugar. Irmãos, quando a mão de Deus está sobre nós, nós vamos crescer no temor de Deus, e pessoas perto da gente vão aprender também a temer mais a Deus. Tem pessoas às vezes que a gente evangeliza, ela nem se converte, mas ela aprende a respeitar mais a Deus, por causa do nosso testemunho, por causa da mão de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos ser pessoas assim, cheias desse temor, desse respeito, e o temor me faz querer fazer as coisas do jeito de Deus, não do meu jeito, fazer as coisas com seriedade, com respeito. E a partir do versículo 23, já concluindo com os irmãos, a gente percebe no versículo 25: e você, Esdras, conforme a sabedoria que Deus lhe deu, nomeie magistrados, juízes, que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates. Olha que coisa tremenda. O rei reconheceu que Esdras era um homem sério, um homem fiel, um homem comprometido, um homem confiável. Sabe o que o rei faz? Ele dá o dinheiro para que Esdras invista lá no templo, mas também dá uma parte, dizendo o seguinte: administre como você quiser. Quando a gente confia no Senhor, a gente confia nos homens de Deus para semear e ofertar na vida deles. E Esdras tinha recurso para o templo, recurso para administrar conforme a necessidade que ele estava vendo, e ele teve autorização de levantar outros líderes, outras pessoas, porque quando a boa mão de Deus está sobre nós, nós vamos entender que nós precisamos de pessoas para estar ao nosso lado, e Deus vai nos dar discernimento para perceber essas pessoas que estão perto da gente. Concluindo, irmãos, o versículo 27 diante, depois da carta de bênçãos que o rei envia, porque a bênção de Deus estava sobre Esdras, versículo 27 até o 28, para concluir, Esdras glorifica a Deus, Deus é exaltado. Versículo 27: bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua misericórdia diante do rei e dos seus conselheiros. Mas na frente ainda ele diz: assim eu me animei, porque a mão do Senhor seu Deus estava sobre mim. Quando a mão do Senhor está sobre nós, nós vamos adorá-lo, exaltá-lo, reconhecer que tudo vem dele, que tudo foi feito para a glória dele. Esdras em nenhum momento diz: eu fui reconhecido, o meu nome foi exaltado, o rei só nos ajudou por minha causa. Não, ele diz: é porque a boa mão de Deus está sobre nós que tudo isso ocorreu. Por isso bendito seja o nome do Senhor, e é pela misericórdia dele, não há mérito em mim, é a graça, é a misericórdia. Ele glorifica o Senhor por tudo que ele experimentou, e ele diz: eu me animei. Quando a mão do Senhor está sobre nós, ele renova a nossa alegria todos os dias. Vamos orar? Pai, obrigado porque a tua palavra, ela é tão clara. Nós oramos nessa manhã
para que o Senhor nos ensine a nos sujeitar todos os dias à Tua vontade, a nos dedicar com propósito a conhecer, a ler, a praticar a Tua palavra e ensinar a Tua palavra a outros, discipular outros. Coloca no coração de cada um verdadeiro filho do Senhor nesta palavra, nesta manhã, através dessa mensagem, o desejo de Te conhecer cada dia mais, e conhecendo e praticando a Tua palavra, ensinar a outros, investir na Tua obra, obedecendo ao Senhor, para que a Tua boa mão, o Teu favor esteja sobre nós, abrindo portas, liberando recursos, aproximando pessoas e enchendo nosso coração sempre de gratidão, louvor, adoração, de reconhecimento da nossa dependência do Senhor. Tu és misericordioso e grande, exalta o Teu nome, continua restaurando as nossas vidas dia a dia, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.